Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva, que o estudo dessa noite possa acolher a todos os corações aqui presentes e todos aqueles que vierem nos assistir em outros momentos aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um versículo que Paulo nos traz e que diz exatamente isso sobre sermos filhos da luz. E por isso essa figura tão representativa do Cristo, né, que por sua inteira conexão com o Pai, se mostra assim, como filho da luz. Vamos ver então qual é o versículo que vai nortear o nosso estudo. Esse versículo está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, é o versículo 8, no qual, só um trechinho dele, no qual ele fala: andai como filhos da luz. O nosso estudo está baseado principalmente na obra Vinha de Luz, no capítulo 160, que o Emmanuel estuda para nós esse trechinho. Mas para a gente entender também um pouco mais sobre esse versículo, que foi estudado, inclusive, recentemente aqui na casa, vejamos ele por completo. Paulo nos diz o seguinte: outrora éreis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Né? Se agora nós temos conhecimento sobre a boa nova, se nós escolhemos, né, entendemos que somos cristãos, portanto, nós devemos andar como filhos da luz. E por falar em filiação, por tocar nesta questão, vamos ver o que nós entendemos sobre filiação, hereditariedade aqui na matéria. O que nós entendemos sobre hereditariedade no que diz respeito ao corpo material, no qual nós estamos passando por experiências aqui no nosso planeta. Hereditariedade significa a transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genéticas e fenotípicas transmitidas são chamadas de hereditárias. E aí, explicando bem, a carga genética, o que se passa em termos de código genético de pais para filhos, né, está lá no nosso DNA, e fenotípico é aquilo, a parte da genética que se expressa, aquilo que a gente vê, que vai ser a cor do cabelo, a cor dos olhos, formato de rosto. Essas questões são as fenotípicas. Tudo isso, fisiologicamente falando, no que diz respeito ao nosso corpo, o nosso corpo herda dos corpos dos nossos pais biológicos. Denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. E aí vamos ver algumas figuras aqui que nos ajudam a entender o quão profundo isso é no nosso corpo. Em cada uma das células do corpo humano, nós temos uma série de estruturas ali, vocês veem na primeira figura, e uma delas que a gente quer ressaltar aqui é o núcleo. Então, tirando lá do centro dessa célula nossa, vamos destacar o núcleo. E dentro do núcleo está o nosso DNA, estão os nossos cromossomos, está todo o código genético que manifesta, que se expressa nesse corpo no qual nós estamos temporariamente abrigados. E aí, é como se a gente aumentasse a lente do microscópio, a gente vai lá no cromossomo, que é esse desenhinho, e dentro dele a gente vê a dupla hélice de DNA. E é nela que está uma série de códigos que estão sendo expressos. Então, quando as células reprodutivas se encontram, cada uma delas está com metade do número de cromossomos, eles estão até em formato diferente, porque sofreram outro tipo de divisão. Então, essas células reprodutivas, a feminina e masculina, se encontram, elas ambas vão compartilhar caracteres genéticos que vão ser transmitidos para o próximo corpo a ser formado. Então, vejam bem, o quão detalhado e minucioso
é essa questão da hereditariedade física. E aí, vamos então mais além. A gente entendeu aqui um pouco, e aí de um modo bem resumido, como se dá essa transmissão de hereditariedade física. A gente entende também que, para além disso, a gente se constrói emocionalmente ao longo da nossa vida, por influência da criação que nós temos, né, sejam dos nossos pais biológicos, adotivos, demais familiares, seja qual for a constituição familiar na qual a gente se encontra, nós também herdamos uma série de questões sob a qual nós estamos, sob o contexto no qual nós nos encontramos. Então, nós herdamos aí questões físicas, questões emocionais. E aí a pergunta que fica, né, porque nós estamos falando sobre sermos filhos da luz, e a nossa hereditariedade divina, né, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Não é à toa que Jesus inicia a oração que ele nos ensina como Pai Nosso. Apesar de ele ter uma relação extremamente íntima, extremamente próxima com esse pai, ele ainda o chama como pai nosso, ele não é pai dele, ele não é pai meu, não é pai seu, ele é pai nosso. Então, aonde que está gravada essa hereditariedade divina? A gente viu que a hereditariedade física, fisiológica, está lá no nosso DNA, se expressa de alguma forma no nosso corpo, e também construímos a nossa hereditariedade emocional de acordo com o contexto no qual nós crescemos. E aonde que está gravada a hereditariedade do pai? Por que que Paulo nos chama atenção e nos diz que nós somos filhos da luz e, portanto, devemos andar tal como filhos da luz? Aqui, principalmente no interior de Minas Gerais, a gente escuta muito o pessoal perguntar, né, quando nos conhece, quando nós somos apresentados a alguém, dependendo do tamanho da cidade no qual a gente mora, né, aquelas pessoas perguntam, mas você é filho de quem? Né, isso é muito comum em cidades menores, porque há uma pré-concepção a nosso respeito a partir da filiação que nós temos, porque costuma-se pensar que nós andamos como nós temos uma conduta semelhante à dos nossos pais, né? Uma conduta semelhante à família na qual nós fomos criados. Portanto, se nós dizemos que nós somos cristãos, se nós dizemos que somos irmãos de Jesus, nós devemos andar como filhos da luz, como filhos desse grande e divino Pai. E é isso que Emmanuel se propõe a estudar nesse capítulo da obra Vinha de Luz. Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre andar como filho da luz. Ele inicia o capítulo, né? E aí, perdão, peço desculpa que uma outra obra de apoio nos guia. Nós buscamos um pouquinho de informação junto ao Pastorino na obra que ele ditou para o Divaldo, que se chama Impermanência e Imortalidade. Está lá no capítulo 24, Iluminação para a Ação, porque a gente sabe que esse andar como filho da luz demanda uma construção, uma reconstrução de tudo que nós vivenciamos, algumas encarnações de questões que nós cristalizamos e que precisam ser corrigidas, melhoradas. Então, Pastorino nos esclarece que a iluminação interior funciona como sendo o objetivo essencial da reencarnação, que facilita o roteiro para a ação libertadora. Então, o objetivo essencial de estarmos aqui e passando por experiências na matéria é nos iluminar internamente, nos iluminar espiritualmente. Então, andar como filho da luz é um dos grandes objetivos de nós estarmos aqui na matéria. E isso é libertador,
porque a gente passa a entender e a vivenciar todas essas questões, sabendo que nós não somos esse corpo, que esse contexto não é definitivo, que o nosso objetivo não está na matéria, que nós trabalhamos e estamos a serviço de algo muito maior, e isso nos coloca, começa a nos colocar e nos ajuda a trabalhar para estarmos acima das ofensas, acima das maledicências, acima de todas essas questões. Mas é necessário um trabalho minucioso e diário para conseguir, eu diria, ir limpando tudo isso que vem escondendo uma luz que já existe dentro de nós, porque nós somos filhos desta luz. Então, esse é um trabalho de desenvolvimento. Nós estamos envolvidos em uma série de questões que escondem essa iluminação natural e precisamos ir nos desvencilhando disso. E aí, Pastorino continua nos dizendo que, desse modo, da onde que está essa força, né, para a autoiluminação? O pensamento, que é a ideia transformada em força e imagem, caso se encontre em situação menos feliz, a mudança de direcionamento mental para a felicidade proporciona, né, nos proporciona imediata alteração de conduta para melhor, incorporando a ideia de libertação e de paz. Então, por meio do nosso pensamento, que é uma força que nós costumamos ignorar muito, esse pensamento que cria, que co-cria, que transforma, é que vai nos ajudar, diante de uma situação menos feliz, mudar a direção, não mergulharmos nesta tristeza, nessa dificuldade, porque é preciso se colocar um pouco de fora, se colocar um pouco a observar todas as questões com mais racionalidade, com mais amor, amor de verdade, para a gente poder encontrar soluções para questões complexas, para a gente dar conta de vivenciar o perdão com mais profundidade, para a gente se distanciar dessa dor que aprisiona, de uma culpa que aprisiona, mas isso se faz por força do nosso pensamento, por força da nossa escolha, por força do nosso livre-arbítrio. Está aí um dos lugares essenciais onde mora a raiz do nosso livre-arbítrio, no nosso pensamento. A gente escolhe o que pensar, a gente escolhe qual portas abrir, a gente escolhe as companhias materiais e espirituais que nós temos. É a força do pensamento. E então ele diz que é necessário que o Cristo interno viva intensamente em cada criatura, de maneira a dominar as manifestações exteriores, induzindo a avanços maiores na escala da evolução. Por sermos irmãos, por sermos filhos da luz, esse Cristo interno ele tem que viver intensamente em cada um de nós, para a gente de fato, ter as rédeas da vida que a gente veio conduzir, da tarefa que a gente veio realizar, da missão que a gente veio cumprir, da autorreforma, da reforma íntima que a gente veio construir. Porque reforma não é fácil, né, gente? Muitas vezes, muitas pessoas falam que construir do zero, costurar uma roupa do zero, né? Começar algo do zero é menos complicado do que fazer uma reforma, do que ir lá, tirar do lugar, avaliar tudo que está lá, o que pode ser aproveitado, aquilo que está fazendo mal, aquilo que precisa ser descartado, aquilo que pode ser partilhado e compartilhado com o outro, demanda uma atenção muito mais profunda do que pegar uma página do zero e começar a escrever. Então, é preciso que o Cristo interno ele esteja vivo em nós intensamente. É preciso que a gente se lembre o que quis dizer quando nós ouvimos que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. É imagem e semelhança em essência. É essa luz que nos identifica como filhos dele. E é isso que precisa estar vivo, extremamente vivo em nós. E então, agora de fato, seguindo para a obra de suporte do Emmanuel,
ele inicia discutindo esse versículo nos dizendo o seguinte: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos, a gente deixa claro aonde é que estão morando a nossa mente, o nosso coração. Onde é que está o que André Luiz fala em uma de suas obras, o nosso desejo central, a nossa meta, o nosso objetivo. Será que ele está focado aqui na vida material? Será que nós já entendemos e começamos a vivenciar tudo isso tal como espíritos que somos? Ou ainda estamos aprisionados e cristalizados em uma série de preconceitos, dificuldades, limitações temporárias? Então, toda a nossa conduta, toda a nossa postura imprime essa digital, imprime essa vibração que alguns já conseguem perceber, outros não, mas mais importante do que os outros percebem ou deixam de perceber é o que nós damos conta, é o que nós já percebemos, que para a autoiluminação a gente precisa também de um autoconhecimento extremamente sincero e corajoso. E aí ele vai nos dando exemplos. Ele fala que os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Então, quem está inquieto, muitas vezes, está aflito. E espalha essa névoa, né? Espalha essa vibração sombria. E abafam, né? Nós abafamos quem nos ouve quando nós estamos aflitos, porque nós não deixamos o outro falar, nós não queremos ouvir as inspirações dos nossos espíritos protetores, que tentam se manifestar por meio dos nossos amigos, que tentam se manifestar por meio de situações que nos acontecem, mas aí essa aflição, essa inquietude, não nos permite ouvir. E os tristes, né, os rebentos da tristeza, que por onde passam deixam uma onda de desânimo, a gente consegue perceber isso. E quando também a gente se envolve demais em situações que nos deixam tristes, fica muito difícil sair, se levantar, mudar a direção, fica extremamente pesado, extremamente arraigado em nós. Nós nos tornamos prisioneiros dessas situações. Vamos ver quais mais exemplos Emmanuel nos traz. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios de cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Olha de onde a cólera começa, né? Nas pequenas irritações. A gente acha que é uma bobagem, a gente acha que não, eu sou assim mesmo, eu tenho pavio curto, eu não tenho paciência. A gente ainda está com pavio curto, a gente ainda está sem paciência, mas a gente não é isso. Quanto mais a gente acreditar que a gente é isso, a gente vai chegar num nível de ira e de cólera avassaladores. Como bem diz Emmanuel, usa a palavra, né, fulmina o espírito da gentileza. A gente destrói tudo isso e essa destruição começa em nós. E fatalmente, infelizmente, se espalha por onde quer que a gente passa. Assim como o bem, assim como a energia positiva também se espalha por onde quer que a gente passa. Aqueles que têm os interesses mesquinhos trazem muita sombra na estrada em que transitam, sempre tentando tirar vantagem, sempre tentando manipular as mentes alheias, sempre tentando manipular a situação para tirar proveito próprio. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes.
quando a gente está com o coração muito endurecido e desconfiado, não confia em nada, não se dispõe a vivenciar a vida e as coisas e todas as questões na profundidade que elas exigem, que a gente está sempre desconfiando, porque não que a gente deva se jogar irresponsavelmente nas situações e entre as pessoas. A gente precisa vivenciar todas as coisas em profundidade, mas também com consciência, sabendo o que está fazendo, onde está indo, por que está fazendo. O que não pode é a gente se esconder, se furtar a vivenciar aquilo que a vida nos convida, se fechar simplesmente por desconfiança, achando que nada nem ninguém deveria se atrever a nos machucar. E a gente vai se arranhar, a gente vai se machucar, a gente vai machucar os outros, mas é importante que a gente se levante, que a gente peça perdão, que a gente se perdoe e siga em frente. Senão a gente vai se endurecer e vai se travar. E aqueles que estão afeiçoados à calúnia, à maledicência, né? Quanto veneno destilado nessas palavras, nesses pensamentos, nessas atitudes, tentando denegrir imagens, tentando desfazer e destruir relações, porque em algum instante, em alguma situação, aquela pessoa, por algum motivo, nos machucou, nos atingiu de algum modo, isso não justifica que eu saia por aí maldizendo-a, denegrindo a sua imagem, o acerto de contas, né, como se eu pudesse julgá-lo, apontá-lo e sentenciá-lo, e não é assim que as coisas funcionam. Nós, se estamos passando por situações complexas, inclusive, nós estamos resgatando uma série de questões, nós estamos sendo provados em uma série de aprendizados que nós tivemos, e é a nossa própria consciência que solicita e solicitou isso no planejamento reencarnatório também. Então, que a gente saiba vivenciar essas situações complexas sem maldizer, sem escarnecer, sem caluniar, né? E mesmo quando, e pior ainda, quando se faz isso gratuitamente, como se isso fosse prazeroso. Há tanto bem, há tanta felicidade para se viver, né? E o outro lado, né? E aqueles que se dizem cristãos, e nós, que adotamos o cristianismo como conduta, que olhamos para Jesus como mestre e o seguimos como nosso professor. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz, ela é uniforme e insofismável. Insofismável quer dizer indiscutível, clara. Então, a missão da luz, ela é óbvia, ela é clara, ela é simples, e ela é uniforme. Ela não é... A missão da luz, ela é o amor e o bem, e vai ser o amor e o bem em qualquer lugar do universo, em qualquer lugar desse nosso planeta escola. Em qualquer contexto, em qualquer situação, a missão da luz é a mesma. A missão da luz é fazer o bem, é trazer o amor nas suas diversas formas de manifestação, o amor caridade, o amor perdão, o amor humildade, o amor perseverança, o amor lucidez, o amor bem. A missão da luz, ela é universal, ela é imutável, e ela é bastante clara, bastante simples. Quando a gente a torna complicada, é um dos subterfúgios do qual nós nos utilizamos para dizer que não entendeu, para dizer que é difícil, para dizer que não dá conta, mas a gente dá conta, ainda mais depois de receber tantos ensinamentos, tanto suporte, o exemplo, né? Muito mais do que qualquer palavra. E agora o outro lado, né? Os outros exemplos. O filho da luz, né? A missão da luz, ela beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar. A gente se acostumou, infelizmente, a falar que, eu faço se, eu amo se, eu perdoo se, eu vou se,
eu me dedico a perguntar o que eu vou ganhar em troca, o que eu vou ganhar com isso, sendo que a gente precisa transcender tudo isso e começar a falar que a gente vai fazer apesar de, a gente vai amar apesar de, perdoar apesar de, até que a gente atinja um nível em que a gente simplesmente vai amar, perdoar, vai fazer a parte que nos cabe, nem si, nem apesar de. Simplesmente fazer, simplesmente vivenciar e seguir em frente e fazer a parte que nos cabe. Afasta a sombra sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes. É interessante, né? Afasta a sombra sem alarde. Não é com barulho, não é com nada espalhafatoso, não é com rituais, não é com nada que apareça demais, que as sombras se afastam. É com a luz, é com o bem, é com muita tranquilidade, é com muito respeito, porque os espíritos que ainda se encontram assombrados, em sombras, em delitos, tais espíritos sofrem, tais espíritos estão adoecidos e precisam muito mais de amor do que de julgamentos, muito mais de amor do que de gritos, muito mais de amparo e com muita tranquilidade, sem tentar violentar suas consciências, sem tentar uma conversão abrupta, e é isso que nós devemos fazer com nós mesmos também. Não é querer dominar um mundo de coisas e se forçar a mudar de um dia para o outro. Isso é desrespeitoso conosco mesmo. É importante que a gente faça esse trabalho minuciosamente, diariamente, com muita tranquilidade, sem pressa. Não se celebra o amor de improviso, nem com pressa. Isso é algo para ser vivenciado com muita paz e muita tranquilidade, com muita perseverança. Porque, de fato, no nível no qual nós nos colocamos, no nível de situações e cristalizações no qual nós nos colocamos, nós, infelizmente, acabamos criando muitas barreiras que precisam ser vencidas uma a uma, e bem vencidas. É uma reeducação, não é algo que a gente vai tirar de uma vez, se afastar e se desligar. É algo que a gente vai positivamente se ligar um pouco por dia, no bem, no amor. E espalha alegria e revelações crescentes. É uma alegria infinita, é uma alegria tranquila, né? Como bem diz, sem alardes também. É uma alegria que só cresce, é algo que só aumenta, é algo que sustenta, que fortalece o tempo todo. Semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Tal é, né, o comportamento dos filhos da luz, de semeadura, de esperança. Hoje a gente vive um momento em que, às vezes, muitas pessoas se recusam a criar expectativas. É importante, de fato, que a gente não se iluda, que a gente não crie expectativas exageradas, mas ter algum nível de expectativa, e aí há um nível saudável, é ter esperança. E renovar essa esperança todos os dias é extremamente importante, sadio e fortalecedor. E mais do que isso, além de ter essas esperanças renovadas, é semear isso, espalhar isso, esclarecer as pessoas, esclarecer os espíritos que estão ao nosso redor. Quando a gente se reúne para estudar,
Não somos só nós aqui presentes materialmente que estamos estudando. Todos ao nosso redor, todos no universo que queiram escutar, que queiram estudar, estão aqui estudando e nos inspirando, e nos auxiliando a conduzir esse estudo, nos ensinando, nos amparando, fazendo com que essa energia positiva, com que a nossa intenção positiva se irradie por todo o universo, porque não há barreiras para o espírito, menos ainda não há barreiras para o amor, não há barreiras para a luz, não há barreiras para o bem. Então, que a gente possa se lembrar, tal como nessa imagem na qual Jesus simbolicamente irradia todas as suas belas energias, sementes e luzes, que nós também possamos, dia após dia, no nosso nível, no nosso patamar, com a nossa capacidade, possamos irradiar essas coisas boas, esses bons sentimentos, o amor que nós já fomos capazes de construir e semear. Que possamos sempre nos reencontrar nestas e em outras oportunidades no trabalho no bem. Que assim seja. E até a próxima.